Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje nós vamos falar sobre o caso de Leandro Bossi, que desapareceu no ano de 1992. E só foi ter uma novidade, né, digamos assim, esse ano de 2022, até onde a gente sabe, e eu vou explicar por que eu tô dizendo isso, né? Lá quando a gente for falar sobre o caso, foi encontrado aí a ossada dele, não sei onde que encontraram, como que aconteceu, mas foi confirmado através de exame de DNA que seria do Leandro. E esse caso tem relação com um caso que eu já trouxe aqui, que já temos aqui no canal, que é o caso do Evandro. Então é importante que vocês deem uma olhadinha naquele vídeo primeiro, tá? Antes de assistir esse aqui, porque teremos aí basicamente os mesmos personagens no vídeo do Evandro, né? Que foram aí os mesmos suspeitos. E a gente já viu sobre isso, né? Se essas pessoas podem ou não ser culpados, inocentes. Então eu acho que explicaria muita coisa desse caso aqui. Então vai lá dar uma olhada primeiro, se você já assistiu, ótimo, vamos continuar aqui. A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre esse caso, mas antes eu já quero pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal se não tiver inscrito, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com quem você sabe que curte esse tipo de conteúdo. Se você não sabe como funciona e caiu aqui de paraquedas, eu trago casos assim misteriosos, né, que ainda não tem uma solução ou uma resposta. Eu conto um pouco o que aconteceu no caso, né, faço um resumo ali das principais questões. E depois a gente vê através das cartas do baralho cigano para ver se ela nos ajuda a entender o que aconteceu nesse caso. Eu não dou todas as respostas, eu não soluciono o caso, não resolvo o caso e nem posso apontar um culpado. Então é basicamente para a gente tentar entender, principalmente nesses casos, quando não se tem ideia, né, do que de fato aconteceu, a gente consegue saber se de repente foi alguém próximo ou não, se foi coincidência, se a pessoa se perdeu, se fizeram algo de fato com ele, né, mais ou menos para vocês terem uma noção. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, temos bastante vídeo aqui no canal também com esse tema, né, de casos misteriosos, nessa playlist desse caso. E também a gente faz tiragem aqui para os famosos. Faço algumas previsões aqui para vocês também sobre algumas curiosidades ou questões aí do mundo. E é isso, se quiser me conhecer mais um pouquinho, dá uma olhada no canal. E eu deixo aqui embaixo um link com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores e fazem o agendamento por lá também. Qualquer dúvida é só entrar em contato aqui no número que eu deixo aqui na tela para vocês. E vamos começar o nosso caso de hoje. No dia 15 de fevereiro de 1992, quando Leandro tinha 7 anos de idade, ele foi visto pela última vez no show do Moraes Moreira, que estava tendo na cidade, em uma praia em Guaratuba. No momento em que tudo aconteceu, os pais estavam trabalhando, a mãe trabalhava em um hotel na cidade, e o pai, ele era pescador, então acredito que ele estava, né, no mar pescando no momento. Eu tinha feito uma viagem para isso. E, né, pouco tempo depois, aí, quando notaram, né, a mãe nota o desaparecimento da criança, eles acionam as autoridades, mas nenhuma pista, nada, nenhum indício de nada realmente foi encontrado. E até então acabou ficando por isso mesmo, né? Infelizmente não teve muita repercussão, e eu digo até falta de interesse das autoridades, né? A gente sabe como são essas questões de desaparecimento no Brasil. E acontece que pouco tempo depois, 1 ou 2 meses, o Evandro desaparece e a mídia, né,
a população, enfim, foram tomar ciência. O caso do Leandro Bossi só repercutiu mais por conta do caso Evandro, que estava sendo muito falado na época, e eles achavam que tinha algum tipo de ligação. E aí aquele mesmo esquema, né, do caso Evandro. É por isso que eu falei para vocês verem lá, porque eu não vou ficar repetindo muita coisa aqui. As Abages, né, a Celina e a Beatriz, que são mãe e filhas, elas também foram acusadas junto com o Oswaldo Marceneiro. E, né, aqueles 7 estavam sendo suspeitos desse caso também, porque eles acreditavam que tinha algum tipo de relação ou que tinha sido, né, justamente as 2 crianças, principalmente por conta da semelhança. Os 2 meninos eram iguais, brancos, loiros, de olhos claros, então aconteceu também muito perto. Então eles achavam que tinha relação e estavam acusando eles, né? E aquela fita também, depois que apareceu, com eles assumindo, também acredito que tinha, falando sobre o caso do Leandro. Mas aí até então nada sólido, né? Assim, tinha aparecido sobre ele, não sabiam se ele tinha só desaparecido ou tinha feito algo com ele de fato, porque no caso Evandro apareceu, né, um corpo e, enfim, depois foi identificado, né, como sendo ele. Mas acontece que em fevereiro de 1993, supostamente, eles acreditavam, né, ter encontrado o corpo do Leandro no mesmo matagal onde o corpo do Evandro havia sido encontrado. Então, foram encontradas ali ossadas, né, na verdade, por algumas crianças. E, né, esses materiais foram levados para exame de DNA, mas não foi confirmado que era do Leandro de fato, confirmando que a ossada era na verdade de uma menina. E depois disso, assim, nada de concreto surgiu, inclusive apareceu uma criança depois, que era supostamente o Leandro, né, dizendo ser ele, que tinha lembranças e tudo mais. Passou até um tempo com a família do Leandro, os pais acreditavam muito que era ele, porque ele sabia de coisas que só o Leandro saberia, né? Mas, enfim, né, gente, é sempre aquela coisa, principalmente quando tem tanto tempo assim desaparecido, a gente não sabe quais mudanças acontecem no corpo e a família tá com o emocional abalado, então para eles tudo é uma possibilidade, né? Principalmente quando acreditam que a criança está de fato com vida e, né, tem esperança disso. Mas depois parece que foi confirmado que não era o menino, que ele era 2 anos mais jovem que o Leandro, aparentemente. E a família depois apareceu e ele voltou para a mãe. Então, assim, acabou ficando por isso mesmo, até que, como eu falei para vocês no início do vídeo, hoje, né, assim, nos dias atuais, né, em 2022, eles confirmaram recentemente que o corpo do menino foi encontrado, né, ossada, né, e foi confirmado através de DNA que era, sim, do menino. Como eu falei para vocês, a única coisa que eu vi sobre isso é que tinha sido confirmado, então não sei onde que encontraram, como, sabe, quando que isso apareceu, mas parece que sim, foi confirmado. E tem toda aquela tour que eu falei dos 7, né, de Guaratuba, que foram considerados como sendo culpados disso também na época, né, lembrando que nada foi confirmado a respeito deles, pelo contrário. Mas assim, na época, né, eles acreditavam que eles também estavam envolvidos no caso do Leandro e que tinha sim uma ligação, e principalmente por conta das características, né, e tudo mais, inclusive até aquela ossada que foi achada na época naquele matagal colaborou, né, para que tivesse alguma ligação, já que foi encontrada no mesmo local. Então, o que a gente vai ver aqui, né? Principalmente
Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é se tem ligação uma coisa com a outra, porque tendo de fato, a gente consegue mais ou menos ter uma ideia do que pode ter acontecido, ver se de fato tem uma ligação com o caso Evandro. Daí a gente consegue saber mais ou menos o que pode ter acontecido com ele, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui, perguntar. Caso Evandro e caso Leandro tem alguma ligação? Eu não vejo tendo ligação não, tá? Não vejo, pelo menos aqui em primeiro momento, tá certo? Vou mostrar aqui pra vocês as cartinhas. Me dizendo que não tem ligação, tá? Pelo menos aqui nessa primeira tiragem, não tem nada que me diga que tem ligação não, tá? Mas, enfim, alguma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. Vamos ver, fazer uma tiragem aqui pra gente entender o que pode ter acontecido com ele. Desaparecido em 15 de fevereiro de 1982. Vamos ver aqui o que pode ter acontecido com ele, com o Leandro. E por que eu falei pra vocês, não sei se no início do vídeo eu falei que supostamente encontraram um corpo. Porque assim, gente, exame de DNA, ele pode até ser confiável, mas infelizmente as nossas autoridades não são. A nossa justiça não é. Existem muitas manipulações. Eu não digo nem em casos que o exame de DNA dá erro. Eu acredito que raramente dá. O que eu acredito de fato é manipulação do resultado. Porque a justiça, eles, sabe, as nossas autoridades, eles manipulam a situação da forma que eles querem, o andamento que eles querem dar para aquilo, entende? Então, até nesses casos assim, foi confirmado, tá, mas como? De onde surgiu? O que eu falei para vocês, eu não sei se tem já informação de onde surgiu, como que apareceu esse, sabe, esse corpo. Muito provavelmente assim, eu tô falando isso porque não que eu não acredite que de fato seja dele, mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? E eu vejo, infelizmente, sim, ele sem vida, muito claramente. E até nessa situação em que aquela criança, né, que foi achada, que eles acharam que era
que a família achava que era o Leandro, eu não sei, corria até bem o risco de ser mesmo, sabe? E aí, enfim, entendem? E colocaram lá que o exame de DNA deu que não era. Eu, muito sinceramente, isso, gente, tô falando porque assim, é o que eu vejo, tá? Muito complicado ultimamente, é o que eu falei, não confiar. Não é exatamente de não confiar no exame, mas nas pessoas que manipulam a situação da forma que elas querem. Caramba, gente, olha. Ai, Senhor. Como eu falei, eu não via ligação com o que aconteceu com o Evandro, mas pode até ser, sabe, na verdade, de alguma forma. Mas pode ser mais que tenham se aproveitado da situação do Evandro. Vocês entendem? Assim, como que eu posso explicar? Não que uma coisa de fato tenha a ver com a outra, mas que provavelmente se aproveitaram da situação do caso do Evandro. Uma coisa pode ter a ver com a outra nesse sentido, mas eu não sei se tem a ver, como muitas pessoas acham, de que de repente foi a mesma pessoa pelo mesmo motivo, entendem? Caramba. Muito provavelmente fizeram o que fizeram com esse menino por conta de dinheiro, tá? De alguma forma, de conseguir dinheiro com ele, seja pedindo resgate, seja alguma coisa relacionada a órgãos, por exemplo. Eu não sei se de repente o corpo desse menino ele não foi implantado em algum lugar, sabe? Complicado, gente. O que eu sempre falo aqui pra vocês, eu não posso dar todas as informações, mas eu sei que vocês sempre entendem. E num caso desse, onde não se sabe nada, ter um direcionamento, eu acho que já ajuda. De toda forma, eu vejo que foi alguém próximo do menino. Não vejo, gente, não vejo sendo gente de, sabe, que não tem nenhum tipo de ligação, não tinha nenhum tipo de ligação com a família. Até a hipótese que foi usada lá no caso do Evandro de algum ritual, alguma coisa assim, ligado ao espiritual, que foi feita com ele, eu diria que se aplica muito mais ao Leandro do que ao Evandro. Não tô dizendo das mesmas pessoas, tá? Mas eu diria que essa situação se aplica muito mais a ele. Tá me falando muito claramente aqui de uma mulher, tá? Muito provavelmente, sim, uma mulher até próxima. E que assim, gente, pegou essa criança e, né, eu acho que a motivação principal foi financeiro ou algum tipo de sucesso financeiro, de prosperidade, e que de fato também não foi aleatório. Como eu disse, muito provavelmente ou próximo ou conhecia essa criança, e aí pode ter visto uma oportunidade em que muito provavelmente ele estava sozinho, né, uma facilidade para pegá-lo. E isso aconteceu e não foi sozinha,
também que essa mulher fez isso. Eu vejo sim ligação com outras pessoas. Muito provavelmente o menino foi até levado, sabe, assim, colocado em algum lugar e, enfim, aí tudo aconteceu, né? Mas de toda forma, eu não vejo outra intenção a não ser tirar a vida. Porque, né, inclusive já tiveram outros casos que, assim, tirar a vida foi a solução que eles encontraram depois e tal, mas nesse não. Nesse eu vejo que, assim, o principal intuito, de fato, era tirar a vida, né, dele. E depois, enfim, eles veriam aí o que fariam, mas de fato, teve sim. O que eu posso falar pra vocês é isso, tá? Que foi sim. Já estava já decidido praticamente, era isso, eles queriam, né, fazer isso, tirar a vida. Foi sim por motivação financeira, por algum motivo ou algum propósito. Aqui me denota uma situação espiritual que eu via que se aplicaria bem mais a esse caso, que foi, né, o motivo ali dado para o caso do Evandro. E é o que eu falei para vocês, talvez, né, aquela ossada que depois foi descoberta que não era do Leandro, foi colocada ali justamente para se aproveitar da situação do Evandro e de repente colocar a culpa em quem tinha feito aquilo, ou para, né, achar que tinha alguma coisa a ver. Mas é isso, né? Inclusive, teria até grandes chances de ser desse menino mesmo, né? Justamente pelo contexto que eu tô vendo aqui. E, como eu falei, sendo alguém próximo, sim, que fez isso ou facilitou, ou sabe, fez de fato. Mas, gente, muito complexo, tá? Que eu vejo sim sendo uma pessoa próxima e bem próxima até. E é isso, né? Essa pessoa não agindo sozinha, entendem? Muito claramente, sendo isso, sabe? Alguém de fato pegando ele e tirando a vida. E aí, uma das certezas que eu posso dar pra vocês é isso. Não foi nada acidental ou... Porque, assim, às vezes, como eu falei pra vocês, tirar a vida... agora não tem mais o que fazer, ou já conseguimos o que a gente queria, vou tirar. Não, muito provavelmente ele foi pego com esse intuito, sabendo que tirariam a vida dele, entendem? E aí, ó, claramente me dizendo isso, tá? Que essa pessoa não agiu sozinha. E aqui me falando, né? Eu não sei, gente, se tem alguma questão aí, alguma desconfiança sobre alguém próximo da criança, sabe? Que as pessoas acham que pode ter sido, né? Algum suspeito, mas de fato, assim, é isso que eu posso falar pra vocês. Não foi alguém aleatório, foi alguém sim próximo. Vejo questões sim financeiras me falando muito forte, sendo um dos principais motivos, né? Principal motivação, na verdade, porque assim, tirariam a vida da criança para um fim financeiro, entende? Agora, deixa eu ver aqui se o caso vai ser solucionado, né? Como eu sempre falo para vocês, não importa o tempo que passe, ainda tem chance de algo ser descoberto, né? Então, vamos lá.
Vamos descobrir o que de fato aconteceu com ele. Vamos descobrir o que de fato aconteceu com ele. Vamos ver se vão descobrir o que de fato aconteceu com Leandro Bossi. Então, assim, se a criança não se perdeu, não aconteceu nada com ela no caminho, foi pega mesmo, tiraram mesmo a vida dele, principal motivação aí foi financeira. Caraca. Se vão ter como provar, eu não sei. Se vai ter justiça, não sei. Mas que alguma coisa vai aparecer, vai. De repente alguém sabe de alguma coisa, vai falar, sabe? Como eu falei, não sei se existem suspeitas, se alguma coisa pode surgir de novidade, sabe? Mas acontece que acredito sim que alguma novidade vai surgir com relação a isso, sabe? Não digo que muito rápido, como eu falei, muita coisa pode acontecer em muito tempo, mas que vai surgir, vai sim surgir alguma coisa, nem que seja algum, sabe? Ah, sei lá, fulano falou, mas assim, o que acontece muito, né, na verdade, apareceu uma testemunha falando isso, porém, as autoridades, a justiça não acreditou, a polícia não acreditou no que a pessoa falou, porque a pessoa não tem prova, ou sei lá, entrou em contradição, mas não significa que a pessoa não falou a verdade. Não significa que eles não têm ali, nas mãos deles, às vezes a solução para o caso. Então é isso, entende? Eu não sei se vai dar em algo, mas em algum momento alguma coisa vai aparecer. Provavelmente alguém sabe aí o que aconteceu, pode falar alguma coisa ou algo vai surgir com relação a isso. Não vejo isso ficando por isso mesmo, nesse sentido de tudo ficar em oculto e ninguém saber de nada que pode ter acontecido, tá? Pelo menos não pra sempre. É isso, tá bom? E alguém próxima, sim. Espero que vocês entendam. Caramba, gente. Não vejo de fato ficando oculto por muito tempo, mas é aquilo, né? Se vai dar em algo, aí é que são elas, né? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Na maioria das vezes eu não posso de fato trazer muitas informações, não tanto quanto eu gostaria, né? Mas eu tenho certeza que tem gente que entende aquilo que eu quero dizer, que eu quero passar. Inclusive pode colocar aí nos comentários, né? Porque afinal de contas aí pelo menos não sou eu falando. Fiquem à vontade para colocar aí o que vocês pensam, se vocês conhecem esse caso, o que vocês acham de fato que pode ter acontecido. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.